Amém. Eu tô constrangido pelo amor de Deus nesse lugar. Ele começou já. Paulo disse que o amor de Cristo constrangia ele. E a gente vê esse amor sendo derramado nesse lugar. E eu quero dizer para você que esse amor ele vai verdadeiramente impactar muitos. Só está começando aqui nesse lugar. Acredito que já teve outros cultos aqui, mas ele está dando a continuidade, porque é o amor dele que está nesse lugar, tá? Então, aonde o amor de Deus chega, ele não pode ser exterminado. Ele tem que continuar fluindo. Mas eu convido a amada igreja para estarmos de pé e a gente lê a palavra que se encontra no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 34. Glória a Deus. Amados, o texto sagrado diz exatamente assim. 6:34 de Marcos, do Evangelho escrito por Marcos, tá bom? Vou ler o texto. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vou repetir o texto. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Obrigado, Deus. E a igreja poder sentar. Amados, eu vejo aqui nesse texto escrito pelo um dos discípulos do Senhor Jesus, Marcos, e a gente vê que aqui esse texto está mostrando o amor do Senhor pelas pessoas. O amor do Senhor pelas pessoas. E eu acho lindo, porque alguém pode reclamar que alguém não lhe amou, que alguém lhe desprezou, que alguém lhe abandonou, que alguém lhe decepcionou, que alguém lhe entristeceu, mas não vai existir alguém, não vai existir nunca alguém que venha dizer isso no mundo inteiro, que Deus lhe abandonou. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, gênito, de gerado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu fico olhando aqui nesse texto tem duas coisas importantes. É para que todo aquele que nele crê. Veja, se não crê, morre. Para que todo aquele que nele crê. E no grego, que é a linguagem que foi escrita o Novo Testamento, a palavra crer quer dizer fazer aquilo que te foi mandado. Então quando o texto diz assim, olha, para que todo aquele que nele crê, a explicação é, para que todo aquele que faz o que Deus lhe mandou fazer,
E o que foi que Deus nos mandou fazer? Aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador da nossa alma. Veja bem, para que todo aquele que nele crê não pereça. A expressão perecer quer dizer apodrecer. Quando a gente não está em Cristo, é tendência a gente apodrecer. Por quê? O pecado consome o homem. Porque o pecado na Bíblia, a Bíblia usa a lepra como sinônimo do pecado, símbolo do pecado. E se você analisar a doença chamada lepra, ela corrói o ser humano, ela consome o ser humano sem ele sentir. E vai comendo o ser humano. Eu acho interessante que a lepra, o leproso, ele vai andando, cai um dedo dele e ele não sente dor nenhuma. Cai a orelha no chão e ele vê ela cair e ele não sente dor nenhuma. E assim é o pecado. O pecado, ele vai consumindo o pecador de tal maneira que ele nem percebe. E quando ele vê aqui ou ali, ele está corrompido, ele está apodrecido, ele está quase caindo no buraco. Mas eu glorifico a Deus, que Deus nos deu a opção e a oportunidade de crer no seu Filho Jesus para mudarmos de vida e recebermos a vida e vida com abundância. Aleluia. Temos essa oportunidade. Quantas pessoas que eu conheci que viviam uma vida de vergonha, vida que estava na prática do pecado. Alguns estavam na prática do crime, outros do roubo, né? Outros da prostituição, outros do adultério, outros da mentira, da desonestidade, e daí vai. Mas um dia, esses tipos de leprosos se encontraram com a palavra de Deus. Uma palavra como essa que está sendo ministrada aqui nesta noite. E foram tocados na sua enfermidade, no seu pecado, na sua lepra. E sentiram que quando foram tocados por esta palavra, eles sentiram alívio, sentiram a diferença, sentiram renovo. Porque eu gosto que quando os leprosos vinham até Jesus, Jesus dizia ser limpo, tocava e curava eles na hora. A outros ele dizia, ou ele disse, vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta designada por Moisés. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando os leprosos buscavam a Cristo, eles não voltavam do mesmo jeito. Eles voltavam purificados, transformados, renovados. E não é diferente nos dias de hoje. Eu era um leproso. Eu estava sendo consumido vivo. Mas um dia eu ouvi falar de Cristo e me aproximei dele. E ele me tocou com a sua palavra e o seu Santo Espírito. Aleluia. E eu fui curado da minha lepra, que era o pecado. E fui renovado e restituído à minha vida. Então não é diferente nos dias de hoje. Ele está aqui para curar a tua lepra, a lepra do pecado. Ele está aqui para mudar a tua história, para pagar todo o passado e te dar uma nova oportunidade de começar tudo de novo. Só Deus faz isso. E sabe como é o nome disso? Graça. O que é graça? Graça no grego quer dizer favor que o homem não merece. Nós não merecemos nada. Mas pela infinita misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É o compadecimento de Deus pela miséria humana. O homem não pode nada, mas Deus pode tudo. E aquilo que ao homem é impossível, a Deus é possível. E aí Deus se compadece do homem e lhe dá a sua graça, que é o quê? A oportunidade dele começar de novo. Eita, só Deus, só o Evangelho, só Cristo pode nos proporcionar esta grande oportunidade. Então, amados, voltando para o texto lido, aqui mostra o amor de Deus pela humanidade. E o texto diz: e Jesus saindo, viu uma grande multidão. As pessoas sempre estavam esperando Jesus, porque sabiam
que aonde Jesus estava, algo ia acontecer. E esse algo não seria algo ruim, seria algo bom. E quem é que não quer estar próximo de algo bom? Aleluia. A gente não quer estar próximo de algo ruim, mas de algo bom a gente quer estar próximo. E aonde Jesus chegava, tudo mudava. O triste se alegrava, o cego enxergava, o paralítico andava, o mudo falava, o surdo escutava, o fraco se fortalecia, o caído se levantava, o cativo era liberto, porque onde Jesus chega, a mudança de vida, e essa mudança de vida está aqui nesta noite. Aleluia! Diz o texto que saindo ele, sempre ele estava nas suas reuniões, mas quando ele sai, eles já estavam esperando. Eles já estavam esperando. E quando o Senhor olha para aquela multidão, ele vê uma grande multidão. E quando ele vê a multidão, ele não vê simplesmente o corpo físico, ele olhou para o coração. Ele viu pelo Espírito de Deus que habitava nele, que estava nele, Cristo. Que aqueles corações não era só aquilo que ele estava vendo, tinha algo que estava no coração daquelas pessoas, tinha algo que estava prendendo elas, dificultando a vida delas, aprisionando elas, causando problemas a elas. E o Senhor viu e ele disse: olha, essas pessoas, elas estão como ovelhas sem pastor. Sabe o que acontece com ovelha que não tem pastor? Primeiro ponto, ela se perde. Ela se perde. Tá? E quando ela se perde, ela não conhece o local, então ela fica exposta ao perigo, o perigo dos inimigos. E assim aconteceu com aquela multidão que Jesus estava vendo. Eles, como ovelhas sem pastor, tinham sido aprisionados, pegos, estavam cativos de Satanás. Só que quando Jesus começa a ministrar a sua palavra, aí começa a haver libertações, começa a haver mudança de vida, começa a brotar a fé nos corações, e aí todos começam a entender que estavam presos, mas que agora surgiu uma porta, surgiu uma saída, e aí aqueles que verdadeiramente querem sair da prisão, saem por esta porta, entrando por ela, e o nome dela é Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E a gente vê que esse amor, ele não se resume só a uma pessoa. Lá em Lucas 19:10, o Evangelho diz assim, 19:10 de Lucas, o texto sagrado diz assim, vou ler para você. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, Sil, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Aqui era Jesus. Veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que foi que se perdeu? A alma do ser humano. Porque a Bíblia diz na carta aos Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem já nasce afastado de Deus. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa que diz assim: eu tenho Deus desde que nasci no meu coração. Eu digo: tem não. Não tem mesmo. Nem eu, nem você, ninguém tem Deus quando nasce. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto a gente é criança, está no estágio da inocência, a gente é salvo. A gente tem até o acampo de um anjo cuidando das crianças. Mas quando a gente sai do estágio da inocência e atinge o estágio da consciência, que é o estágio que nós estamos agora de adulto, nós já respondemos por tudo que nós fazemos. Então, é aí que a gente tem que optar, tem que escolher Deus ou o mundo. Se eu escolher o mundo, eu morro. Se eu escolher Deus, eu vivo. Então, Deus me deu a opção e a oportunidade de escolher a vida que está no seu Filho Jesus, Cristo Jesus. E aí, amados, a gente vê que, porque o Filho do Homem
veio buscar o que se havia, veio buscar e salvar. Buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que foi que se perdeu? A alma do ser humano. E eu fico olhando que a alma do ser humano, ela tornou-se escrava das coisas mais insignificantes que existe, por exemplo. Primeiro, quando o homem foi criado, Deus disse para o homem: dominai sobre todas as coisas. Você vai mandar, você vai dominar. Tudo vai estar debaixo do teu domínio. Quando o homem caiu, ele passou a ser dominado. E hoje a gente vê que aquele homem que tinha poder e autoridade sobre todas as coisas, Adão, do qual nós viemos, nós nascemos, descendemos dele, perdeu, caiu. E por essa razão, daí por diante, o homem, em vez de dominar, ele passou a ser dominado. E dominado ao ponto que eu fico observando que tem homens que são dominados por uma folha. Ei, Psyu, tem homens que são dominados por uma folha. Que folha é essa? A folha da maconha. Ele não consegue deixar. Ele não consegue parar. Ele sabe que faz mal a ele. Ele sabe que vai matar ele. Ele sabe que vai destruir ele, mas ele não consegue, é uma luta. Mas eu glorifico a Deus que Deus enviou o seu Filho para te dar a oportunidade de se libertar dessa escravidão de uma folha. E o homem se tornou escravo de uma fruta chamada cana, da qual é extraída o álcool. E ele se torna um alcoólatra. E ele não consegue parar. Veja, o homem que dominava, agora ele é dominado por uma simples coisa, uma simples planta. Domina o homem. Como o homem é fraco, como o homem é falível, mortal. Mas Deus enviou o seu Filho para nos dar a oportunidade de sermos libertos. É por isso que ele diz, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu estava dizendo, conversando com uma pessoa que é fumante, e ela dizia, eu não consigo parar, porque quando eu paro, vem dor de cabeça, vem tontura, vem perturbação. Eu disse, calma, aceite Jesus que Ele te liberta. Eu aceitei uma vez, mas não consegui, porque você não quis. Porque quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, o que acontece? Ela é liberta da escravidão espiritual. Deus tira, expulsa o espírito que forçava, que induzia aquela pessoa a viver no vício. Já foi expulso. E como ele foi expulso, ao mesmo tempo ainda sentia os mesmos desejos. Porque aí já não é mais o espírito que foi expulso. É a tua carne, o desejo da tua carne, que já estava acostumada a viver com aquele tipo de droga. E aí o que acontece? Você vai ter que agora vencer a sua carne. Você vai ter que dizer não para você. Aí eu disse para ele, você nasceu fumando? Ele disse não. Você nasceu bebendo? Ele disse não. Então, quem manda em você? É o copo de álcool? O cigarro? Ou é você que manda em tudo isso? E aí eu conversando com ele, explicando e mostrando que ele estava escravizado, mas já tinha sido liberto. E que agora só era ele lutar para vencer os desejos que estavam na sua carne. Porque, irmão, só para você entender, uma pessoa que é fumante, um exemplo, o cérebro dela, o pulmão, manda o ar para o cérebro, cheio de nicotina. O cérebro daquela pessoa vai passar a trabalhar com aquela nicotina. Então, quando ele parar, o cérebro vai cobrar aquela nicotina que não está vindo mais. Se ele insistir e sofrer o dano, aquela nicotina vai sair da mente dele e vai passar a fluir o ar puro. Aí é que vem a libertação completa, tanto no sentido espiritual como no sentido físico. Mas ele tem que vencer, é uma luta. É uma luta. Mas Deus nos deu essa sabedoria e nos livrou do pior que poderia acontecer, que é o quê? O espírito que trabalha para nos causar, nos tornar escravo. Então, amados, o Senhor, nesta noite, Ele tem uma libertação para você. Ele tem um livramento para você. Veja que Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O homem estava perdido, mas Deus o achou. Amém. O achou.
E está novamente lhe dando a oportunidade de voltar para o paraíso de Deus que existe. O paraíso que Deus vai colocar todos nós no final de todas as coisas. Então, está havendo essa oportunidade nesta noite. Você está sendo escolhido. Esse amor de Deus nos constrange. O amor de Deus pela humanidade é inexplicável, porque o amor de Deus ele é altruísta. O que é altruísta? É um amor que não cobra para amar. Ele ama você gratuitamente, não cobra nada para te amar. E eu gosto que esse amor, ele nos ama, sendo nós ainda mal, perverso. Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que quando nós ainda éramos ímpio, perverso, ele nos amou. Ele provou o seu amor para conosco. Veja, então esse Deus merece ser amado, merece ser adorado, merece ser exaltado. Ele merece o melhor de nós. E merece o melhor de você que está ouvindo nessa noite. Você é muito especial. Você tem muito valor. É possível que você ainda não tenha se dado o valor que Deus já te deu naquela cruz. E às vezes eu estou evangelizando e eu digo assim, olha, Jesus te ama, Ele quer te salvar. E aí a pessoa diz, Ele está te chamando. Eu digo, Ele está te chamando, né? Ele quer mudar a tua história. Aí ele fala assim, quando Ele me chamar, eu vou. Aí eu digo assim, mas você já está atrasado. Como eu estou atrasado? Faz 2022 anos que Cristo te chamou lá naquela cruz antes de você nascer. Ele já estava morrendo por você. Entende? Então você está atrasado. Esse negócio de que quando Ele me chamar, Ele está te chamando agora. Não pense você que Deus vai descer do céu para te chamar pessoalmente. Não vai, porque a terra está contaminada pelo pecado. Se Deus sair do seu lugar e vir para a terra, a gente morria tudo fulminado aqui por causa da glória dEle, que consome o pecado. Então Deus, Ele não vai sair de lá do céu. Ele vai enviar a sua palavra, que é o seu Filho Jesus Cristo, e o seu Espírito Santo para convencer o homem do seu erro e do seu pecado. Então, amados, Deus, Ele já te valorizou. O que falta agora é você valorizar Deus. Ah, pastor, mas eu amo Deus. Prove isso. Como é que eu provo? Entregando a sua alma para Ele. Porque foi Ele que fez a tua alma, mas você se afastou dEle. Você tomou as suas próprias decisões e foi embora. Mas nesta noite Ele veio aqui para te chamar de volta, para te trazer. Mas Ele não quer te trazer à força. Ele não quer te trazer, não, por força não. Porque não é por força nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o Espírito dEle está aí no teu coração, te convencendo. O que falta é você dizer, eu quero voltar para Deus, a minha origem. Deus, aleluia. Eu quero voltar lá. Glória a Deus. Eu quero voltar. Eu preciso voltar. E você só vai ganhar com isso. Só vai ganhar. Porque esse amor é verdadeiro. Você pode ter sido traído, decepcionado, desprezado, humilhado. Você pode ter passado por diversos tipos de processo que você chegou até o ponto de dizer assim, eu não quero mais saber de nada, eu quero assumir. Eu estou até com vontade de me matar, eu quero desaparecer. Mas nesta noite Deus, Ele mandou nós aqui para te dizer que Ele te ama e quer mudar a tua história. Ele quer fazer a diferença. Ele quer mostrar para aqueles que não te valorizam, para aqueles que dizem que você é nada, que você não tem valor. Ele quer mostrar para eles que você é valioso, que você é precioso. E tem mais, você é tão precioso, é tão valioso, que a Bíblia diz lá em Levítico, que todos os recursos da terra, lá diz, e eu acrescento, e até do universo, se juntasse todos os recursos que existem, minerais, todos os recursos que geram riqueza, não seria suficiente para pagar o preço da tua alma. Vê como tu é precioso, diz a palavra. Glória a Deus. Precioso. Mas, no entanto, as pessoas não sabem desse valor. É por isso que o diabo engana as pessoas, colocando na mente delas que ela não é nada, que elas têm mesmo que continuar no vício, se acabar e ficar lá dormindo pelo chão, se acabando. É o diabo que engana, porque ele cega o entendimento das pessoas para elas não se valorizar e não ver o valor que Deus já deu para elas. Mas é num culto como esse que Deus aparece pela sua palavra, dizendo e mostrando para ele o valor que você tem, meu amado. Aleluia, glória a Deus. É incalculável. É incalculável.
Então, você ainda não parou para meditar. Mas ele veio aqui para te falar que ele te ama e quer te salvar. Porque ele veio buscar e salvar aquilo que você havia perdido. Até agora, você estava perdido. Mas agora você foi achado. E agora, você quer continuar com esse Senhor que te achou? Você quer aceitá-lo como Salvador? Você quer mudar de vida? Olha aí. Essa é a grande oportunidade que Deus está te dando. Não vale a pena ficar aí fora. Porque está chegando a hora. Ei, psiu, hoje em dia não tem mais idade para morrer, não. Antigamente quem morria era só os idosos, não era? Só os idosos. Hoje em dia não. A gente vê criança tendo infarto. E aí? Atropelado, eletrocutado. E daí vai, vários tipos de morte que existem. Então, para morrer basta estar vivo. E qual o dia que você vai morrer? Você sabe? Eu também não sei. Pode ser hoje meu dia, e agora? E se o teu dia for hoje? Para onde você vai se você morrer? Sem Cristo, eu vou te dizer. Tem dois lugares para o homem ir quando ele parte. Um é os céus e o outro é o inferno. Isso é notório a todo mundo. Mas não se resume só a isso. O céu é um lugar onde nós viveremos por toda a eternidade com Cristo, num gozo eterno, tá? E o inferno é um lugar de tormento eterno, desprezo eterno, tá? E eu acho interessante é o processo, porque agora quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai para o Hades, a antessala do inferno que fica no centro da terra, lá no fundo, ninguém sabe onde é. Aqui tem um lugar reservado para onde vai todas as almas que morrem sem Cristo. E lá fica queimando em chamas. Está lá em Lucas 16 e 19 na sequência. Fica lá ardendo em chamas, tá? Com muita sede, se lembrando de tudo que fez aqui, mas está lá. É uma cadeia espiritual. O Senhor está amarrado lá, com muito calor, com muita sede, com muita dor lá, até o dia do juízo final, que é quando essa pessoa vai ressuscitar, vai sair de lá da antessala do inferno, vai, seu corpo lá no cemitério onde foi enterrado, vai ser restaurado novamente. A alma que está no Hades vem, entra no corpo que foi restaurado, tá? E aquele corpo se levanta do túmulo e vai ser levado para os lugares celestiais, onde vai ser fora da terra estabelecido um grande tribunal, um grande trono branco. Ali vai ser estabelecido um tribunal onde vai ser julgado todas as pessoas que morreram sem Cristo. Todos os pecados dela vão aparecer ali, para que elas saibam por que estão sendo lançadas no lago de fogo do inferno. E ali haverá alguém, um anjo, que estará lendo toda a tua vida, do começo até o final. Ele vai ler toda a tua história, cada palavra, cada gesto, cada comportamento, cada ação, está tudo escrito nos livros lá no céu. Isso está lá em Apocalipse 20 e 11, na sequência. E aí vai ser lido, e ninguém vai para o inferno dizendo assim: Deus foi injusto comigo, Deus foi mal comigo, não. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então todos irão confessar e dizer: é verdade, não tem como negar. E muitos vão dizer assim: eu não sabia que tudo que eu falava estava escrito. Mas está na Bíblia. A própria Bíblia diz que de toda palavra ociosa, perversa, mal, sem pensar, que o homem falar, ele há de dar conta. A gente pensa que quando fala, acabou, né? Sumiu a palavra. Não, a tua palavra, tudo que você já falou, está retido no ar. E naquele dia vai ser trazido para o julgamento, tá? E aí você vai ouvir o que você falou e não tem como negar, sou eu mesmo. Então, amados, isso aí é a vida de quem viveu no pecado. E aí, o corpo que ressuscitou é um corpo imperecível. O que é um corpo imperecível? Se eu botar minha mão no fogo, ela vai queimar e derreter. Eu vou virar pó. Mas o corpo do perverso, do homem que morreu sem Cristo, da mulher que morreu sem Cristo, quando ressuscitar, vai ressuscitar imperecível.
Para quê? Para que quando ele for lançado no lago de fogo do inferno, ele não derreta e só fique sentindo a dor, sem nunca ser destruído, só sentindo a dor. É terrível. É terrível o sofrimento naquele lugar. É dia e noite para todo sempre, sem fim. Imagina você cansado, mas tendo que gritar, com muita dor, com muita sede, isso por todo o tempo, por toda a eternidade, sem parar. Vê que lugar terrível, que quando às vezes eu estou estudando pela madrugada, eu chego a chorar. Muitas vezes eu já perguntei a Deus, Deus, não tem uma chance para esse povo que vai para o inferno? Tem mais não, a chance é aqui na terra, a chance é Jesus, a saída é Jesus, a salvação é Jesus. Glória a Deus. E os corpos serão lançados no lago de fogo do inferno. Mas se serão lançados no lago de fogo do inferno, todos sofrerão a mesma pena. Não, o lago de fogo é um só lugar? É, mas cada um vai sentir a dor de acordo com a quantidade de pecado que cometeu. Porque quanto mais pecado você comete, mais você debilita e enfraquece a sua alma. Então naquele lugar do fogo, quem vai sofrer é quem mais pecou. Quem mais pecou. Está entendendo? Pode ver, teve a Covid, teve gente que foi socorrido, teve gente que ficou boa em casa e teve gente que ficou com sequela. Por quê? Isso dependia do corpo da pessoa, das suas imunidades, das suas defesas. Assim é no inferno. Os que mais pecaram vão mais sofrer lá. Os que menos pecaram vão sofrer menos. Mas tudo é sofrimento e é por toda a eternidade. E eu estou fora disso aí. E Deus agora está dando a oportunidade para você estar fora dessa também. Está fora dessa também. Hã? É, a oportunidade é essa. Aí eu gosto que aí está o resultado e o corpo e o resultado final daqueles que morrem sem Cristo. E agora vem o resultado daqueles que morreram com Cristo. Daqui a pouco, tá prestes a acontecer, pode acontecer antes de terminar aqui. O Senhor vai sair lá do lado do seu Pai, nos altos céus, vai descer, ficar a 6.000 pés de altura fora da terra, mandar que o anjo soe a trombeta, o anjo soa a trombeta é tão alta, que até os mortos que morreram em Cristo vão acordar. Mas eu acho interessante que poder, né? A trombeta é tão poderosa que ela vai soar ao ponto de acordar todos os mortos em Cristo. Mas quem está vivo e que não é de Cristo, e quem morreu sem Cristo não vai escutar nadinha. E aí a trombeta soa, e quem está em Cristo, na hora a terra treme ali lá no seu interior, dá conta do corpo do crente que foi comido, a alma vem lá do paraíso, o seio de Abraão que está no terceiro céu, entra no corpo que foi restaurado, é glorificado, sai do túmulo, se encontra com os que estão vivos ao mesmo estágio e subimos junto para o encontro com o Senhor lá nas nuvens, acima das nuvens. E ali seremos julgados pelas nossas obras, não perderemos mais a salvação. Receberemos um pagamento para viver na eternidade. E dali, depois de recebermos o pagamento, receberemos também um novo nome para viver na eternidade. E depois do novo nome, nós nos casaremos. Ou seja, haverá o casamento da noiva com Cristo, da igreja com Cristo. O que quer dizer isso aí? A união da igreja com Cristo. E ali, quando houver esse casamento, essa união, ambos subirão para a casa do Pai, a casa de Deus, o céu. E ali ficaremos por 7 anos, numa grande ceia, numa grande festa. Enquanto isso, a terra está aqui no tormento, na aflição, na agonia. É só dor, só destruição na terra. E nós estamos lá, no gozo, com Cristo Jesus, aprendendo a ser juízes para julgar as nações quando voltar com Ele. Irmão, é muita coisa boa que tem para aqueles que servem a Cristo. Vale a pena servir a Cristo, tá? E quando nós voltarmos, estaremos com Ele aqui na terra. Ele, com o sopro da sua boca, vai acabar com todos os inimigos da terra. Todos os ímpios, todos os desobedientes vão morrer. Deus, Jesus, vai matar tudinho, vai limpar a terra. Vai limpar a terra. Que tem gente que diz assim, Jesus não volta aqui mais não, pastor. Se ele voltar aqui, a turma mata ele de novo. Mataram a primeira vez, mata a segunda. Ô, bobão. Jesus, ele veio para morrer mesmo. Ele veio como sacrifício, ele veio como Cordeiro de Cristo. Ele veio para morrer, para nos salvar. Agora, quando ele vir, ele não vai vir para morrer não, ele vai vir para reinar. É diferente. E quando ele vier para reinar, ele vai vir com vara de ferro. Para reinar. Essa vara de ferro simboliza a dureza do poder do seu reinado. E aí, amados, diz o texto que ele vai restaurar a terra. Ei, Psyu, Jesus vai chegar aqui, acabar, vai limpar a terra. Vai deixar só aqueles que são salvos no final, que foram salvos da grande tribulação.
e as nações que não foram contra Israel. E aí ele vai restaurar a natureza, a terra vai se tornar como um paraíso. E aí Cristo vai governar a terra por 1000 anos, junto com a sua igreja glorificada. E aí será 1000 anos de paz, com Satanás preso, sem nenhuma tentação, só paz, só alegria, só gozo. Nós e Cristo na terra, no paraíso. Eita, que coisa linda! Está lá no livro de Isaías. Diz que a criança brincará com o leão, brincará com a cobra, não haverá mais veneno na cobra, o leão não será mais carnívoro, será tudo paz, tudo tranquilidade, tudo perfeito aqui na terra, no paraíso que Cristo vai restaurar aqui para formar o milênio, são 1000 anos, tá? Depois disso tudo acaba e vai para o juízo final, mas até aqui, isso fica para outra hora. Eu quero saber se tem alguém que mediante essas palavras sentir o desejo de receber a Cristo como Salvador e Senhor, ou como Senhor e Salvador da sua alma. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador nesta noite? Olha Deus abrindo a porta. Olha Deus te dando a oportunidade. Olha Deus querendo mudar a tua história. Aproveita. Tem alguém para Jesus? Não vou insistir muito. Não vou insistir. Não é por força nem por violência. Mas a palavra foi semeada e o Espírito Santo fará a parte dele. Nós cremos. Amém? Que Deus continue abençoando a todos.